Paz, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Pode se assentar, se assente. Louvado seja Jesus. Que o Senhor Jesus receba a nossa adoração. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Todos bem-vindos, amém, irmãos? Estão felizes aí? Alguém falou não? Então ou não? Amém? Senta lá, criança, com os pais de vocês. Não? Não? Vai lá com a mamãe. Glória a Deus, irmãos. Acho que aqui tem muito copo, pode levar tudo. Está tudo cheio, pode levar tudo. Isso, por favor. Glória a Deus. Vocês estão bem, né? Então, vamos para a palavra, irmãos, hoje? Hã? Não, deixa para as irmãs ali. Está fresquinho aí, né? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje vai ser uma maravilha. Querem aprender, irmãos? Amém. Nós estamos num culto de ensino e nós estamos em uma série expositiva inteira da carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E nós vamos hoje começar na segunda carta, falamos já a primeira carta inteira. Vamos começar hoje na segunda carta, no capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Deixa aberto aí, acompanhe comigo. Quero ler o versículo 1 e o 2. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós podemos resumir que Paulo ele ordena um evangelho íntegro, amém? Você percebe que na carta, na construção inteira de Paulo a Timóteo, você percebe que ele está falando contra as heresias, e levanta Timóteo, coloca Timóteo lá em Éfeso, para pregar e estabelecer uma doutrina certa, pela qual Paulo havia pregado e algumas pessoas estavam removendo essa doutrina. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Tem uma borboleta no meio da igreja. Glória a Deus. E então Paulo na primeira carta basicamente define para Timóteo, para aquela igreja, dizendo para eles viverem um evangelho íntegro. Agora, já na segunda carta, nós temos uma diretriz que Paulo dá para Timóteo, não somente sobre um evangelho íntegro, mas sobre uma vida íntegra. São duas coisas diferentes. Tem pessoas que têm uma boa doutrinação, mas não têm uma vida doutrinária. Amém? Tem pessoas que têm uma boa doutrinação, só que não têm uma vida doutrinária. A vida que eles levam não é uma vida baseada de fato nas Escrituras. Amém, irmãos? Então Paulo na primeira carta define para Timóteo: Timóteo, tem um evangelho íntegro. Já na segunda carta ele diz: Timóteo, tem uma vida íntegra. Ele estabelece essas verdades. Nós não sabemos qual foi o tempo que a primeira e a segunda carta foi escrita, o intervalo delas. Não dá para saber. A segunda carta, Paulo está preso, e ele está preso em Roma, esperando o veredito do imperador para qual seria o fim dele. E se você pegar a leitura completa, são apenas 4 capítulos. Se você pegar a leitura completa de Timóteo 2, a segunda carta de Timóteo, você vai perceber um sentimento de Paulo. Qual é o sentimento que Paulo está expressando na sua carta? Um sentimento de despedida. Eu estou partindo, Timóteo. Venha depressa. Venha. Eu estou partindo. Paulo dá esperança para Timóteo como se eles fossem se ver novamente. Mas isso não acontece.
Essa é a realidade. Paulo tem um sentimento na sua carta, dizendo: eu estou partindo. A carta é uma carta como se fosse uma carta de despedida. A carta mais pessoal do apóstolo Paulo é a sua segunda carta a Timóteo. E a última carta escrita por Timóteo. Neemias, segura aí, Neemias. Senta lá com sua mãe, meu filho. Deixa a borboleta, meu filho, para lá. Amém? Talvez eu consiga pregar daqui, mas os irmãos não conseguem prestar atenção daí. Amém? Vamos lá. É uma carta de despedida. É uma carta dizendo: eu estou partindo. E diferente da primeira prisão de Paulo, quando Paulo está preso na sua primeira prisão, lembra que lá no capítulo 28 de Atos, ele está preso em uma casa alugada. Lembra disso? Se você não lembra, deixa eu te dar o panorama para você. Paulo, quando acaba o livro de Atos, ele está preso em sua casa alugada, mas ele está preso. E as pessoas iam e vinham. Abre aí, irmãos, Atos capítulo 28. Deixa eu dar esse panorama para vocês. Versículo 30. Paulo está preso, está escrito assim, ó: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Aí você que mora de aluguel reclama? Paulo também morou. Amém, irmãos? Está escrito aí? Está colocando aqui? Está colocando? Tá. A Bíblia diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Esse é o panorama dessa prisão. Paulo está nessa casa alugada, que ele alugou, e as pessoas poderiam vê-lo, as pessoas poderiam ir até ele, e ele ensinava. Por isso que nessa primeira carta, nessa primeira prisão aqui, a Bíblia diz assim, quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Romanos, ele diz assim, aos Coríntios, dizendo que os irmãos de Roma deveriam saudá-los. O que é isso? Porque nessa prisão ele ganhou muita gente para Jesus. Muita gente. Até os da família de César foram convertidos. O alto escalão da sociedade teve impacto por intermédio da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando o evangelho. Agora, na segunda carta de Timóteo, Paulo não está sendo bem visto, não. Paulo, ao contrário dessa prisão, ele está sendo odiado em Roma. Ele é preso como malfeitor. Todo mundo odiava Paulo, ao ponto que isso trouxe tão prejuízo, nós vamos ver no capítulo 3 e 4 depois, tão prejuízo à vida do apóstolo Paulo, ao ministério dele, que muitas pessoas no seu próprio ministério, que andava junto com ele, abandonaram o apóstolo Paulo. Porque agora ninguém queria se associar a um homem que perante a sociedade está sendo visto como um malfeitor. Então as pessoas estavam com Paulo por conveniência. Olha para mim, irmãos. As pessoas viviam com o apóstolo Paulo na sua eminência, no seu auge do seu ministério, top. Depois começou a vir as buchas, abandonaram o apóstolo Paulo. Faz algum sentido para os nossos dias. Tá junto, olha para mim. Quando tudo tá bem, tá bom, é top. Mas isso não revela caráter. Eu quero ver estar junto com o apóstolo Paulo quando todo mundo está chamando ele de malfeitor, de um homem sem escrúpulos algum, fora dos padrões que Deus estabeleceu, quando ele era xingado. Quero ver permanecer. Então Paulo, na segunda carta, ele fala assim: Timóteo, todos me abandonaram. Na primeira carta, por exemplo, existe uma diferença da primeira e a segunda carta. Na primeira carta você vai ver assim, ó: alguns se desviarão da fé, alguns se transpassarão com muitas dores, alguns. Na segunda carta não tem alguns, tem todos. Todos me abandonaram, todos se apostataram, só ficou Lucas comigo.
A galera de fato tinha abandonado o apóstolo Paulo. Irmãos, ministério não é o que você pensa que é. Se você quiser continuar sendo fiel ao ministério, a primeira coisa que você tem que aprender: você vai sofrer dor. Ministério fala de sofrimento. E existe um sofrimento glorioso por causa do Evangelho e da causa de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Ministério não é um parque de diversões. Ministério não é uma palestra. Ministério não é uma igreja cheia para trazer motivação ao povo. Não! Ministério, você vai ser marcado com dores. E você precisa entender isso o mais rápido possível. É só dor? Não. Mas você precisa entender que você terá dores. Se você não tiver dor, se você não tiver aberto para receber as feridas, as marcas de Cristo na tua vida, deixa eu te falar uma coisa: não vem para o ministério. Vai abrir uma empresa. Vai participar de um clube de moto, de um clube de natação. Vai fazer alguma coisa, exceto o ministério. Esse negócio de igreja dói, gente. Amém? Dói. Mas é uma dor que gera glória. Meu Deus. Essa borboleta sai em nome de Jesus. Está tirando atenção. Lá em Mateus 13 tem os passarinhos que roubavam a palavra. Agora é a borboleta aqui, irmãos. Pega. Isso. Não mata não, joga ela fora. Isso. Esse é o bom samaritano. Aleluia. Está cuidando, aleluia. Você que está em casa não está entendendo, só os irmãos aqui. Glória a Deus. Ministério gera dor, mas essa dor gera glória. Amém, irmãos? Pastor, assim você está me desanimando. Vou te desanimar. Vou fazer igual Jesus. Primeiro eu vou te desanimar, para depois dar um nível de glória para você. Primeiro eu vou te desanimar para você entender que é sério esse bagulho de ministério. Amém? Bagulho por minha conta, né? Meu Deus do céu. Sai da favela, mas a favela não sai de você. É doideira. Vamos voltar aqui. É uma carta de despedida. Então todos já haviam abandonado o apóstolo Paulo. Agora, eu quero começar aqui a falar para vocês uma coisa. Por ser as últimas palavras do apóstolo Paulo, eu quero que você dê atenção, porque o que você diria nas suas últimas palavras? O que você faria nos seus últimos dias de vida? Por exemplo, se você for partir daqui uma semana, o que tu vai fazer? Eu vou me reconciliar lá com... Então vai hoje. Eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar. Eu vou acertar a minha vida, eu vou me converter de verdade. Então faça isso hoje. Agora, por nós sabemos que as últimas palavras do apóstolo Paulo, e ele também sabia, porque ele fala que ele está sendo entregue como oferta de libação, ele também sabia disso. Nós precisamos dar uma atenção especial para os ensinamentos de Paulo, irmãos. E uma das coisas que eu percebo, no versículo 3 está escrito assim, ó: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Então eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos. Sabe nos últimos dias o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Orando. Apóstolo Paulo coloca a oração como pilar da sua vida. Apóstolo Paulo não acaba o seu ministério, a sua jornada como um apóstata, como muitas pessoas acabam. Elas têm até um começo glorioso, mas o fim é carnicento, é horrível. Apóstolo Paulo é diferente. Ele acaba, Cris, não lamuriando a sua vida. Ele está dando graças e orando ainda pelo seu filho na fé. Eu estou lembrando de você, Timóteo, dia e noite.
Dou graças a Deus por você. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Ele está na finaleira da sua vida e ele está fazendo uma coisa: orando. Nós precisamos ter essa consciência, porque a oração é o lugar que nós temos intimidade com Deus. Olha só, meus irmãos, o meu maior desejo sobre você, que é o mesmo desejo que eu tenho sobre mim: eu quero acabar a minha vida sendo fiel ao meu Senhor. Esse é o desejo que eu tenho sobre você. Se você perder isso de vista, já era. Mesmo que você fez tudo bem na sua vida, você vai terminar como um mendigo espiritual, que não tem nada, não tem tesouro nenhum na eternidade, não tem intimidade nenhuma com Jesus. Paulo está terminando a sua vida orando. Paulo está terminando a sua vida buscando a Deus e intercedendo pelo seu filho na fé, Timóteo. Versículo 4 diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Uau! Paulo, na oração, ele está liberando essa carta, uma carta também. Um homem preso consola o homem livre. Irmãos, e se isso não é ministério, eu não consigo entender. Às vezes você está passando por treta, mas Deus te levanta para você ser instrumento de consolo para o outro. Amém? Quem já passou por isso? Que você está cheio de problema e a pessoa fala: eu quero conversar contigo, e Deus te usa para liberar consolo sobre ela. Esse é o apóstolo Paulo. Paulo está preso e ele está lembrando das lágrimas de Timóteo. Irmão, o contexto da vida de Timóteo é um menino que foi rejeitado a vida inteira. O seu pai era grego, então ele já não podia lidar bem com os judeus. Entendeu? A sua mãe era judia. Então os judeus rejeitavam ele porque ele era metade grego. Já também os gregos rejeitavam Timóteo porque ele era meio judeu. Então era aquele menino que era desprezado na escola. Ele não é nenhum nem outro. E ele desenvolveu na sua vida uma síndrome de rejeição, ao ponto que o apóstolo Paulo vai nas duas cartas afirmar Timóteo: Timóteo, você é o que Deus disse sobre você. Não menospreze quem você é. Não menospreze quem você é. Por quê? Porque ele tem essa característica melancólica. Ninguém gosta de mim. E ele está liderando a maior igreja da Ásia, chamada Éfeso. Lembra que nós vimos isso tudo na primeira carta? Ele tinha essa característica. Agora aqui, no ministério, anos depois, ele passou por algumas coisas. E ele chorou. Ao ponto que Paulo fala assim: eu lembro das suas lágrimas. Uau, eu lembro. E eu quero muito te ver, meu filho. Eu quero muito passar tempo. Eu lembro, eu sei que está doendo aí do outro lado também. Eu estou preso aqui, mas eu sei que você passou por algumas coisas. Porque ministério você não faz, irmãos, apenas quando as pessoas estão muito bem. Na verdade, o ministério, a vida de igreja, você faz também quando as pessoas estão passando por dores. Celebrar só quem está bem é uma coisa, agora celebrar quem está chorando. Lembrar de quem está chorando. Trazer para perto e de falar: eu quero estar com você, está chorando, eu quero passar tempo com você. Aí você sabe o texto que diz: você precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Apóstolo Paulo está aplicando isso na prática. Timóteo, eu lembro das suas lágrimas. Eu queria muito estar aí com você. Pena que eu estou preso, mas eu deixaria tudo para estar aí com você. Porque é um filho na fé. Pessoas você não abandona, irmãos. As pessoas podem abandonar você, mas você não pode abandonar elas. Amém? Pastor, a pessoa pode me abandonar? Pode, mas você não pode abandoná-las. Esse é Timóteo, esse é o apóstolo Paulo liberando essa realidade sobre Timóteo. Olha só, irmãos. A Bíblia diz assim, que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu sei a fé verdadeira que você tem. Não é uma fé fingida. Timóteo havia dado bom testemunho lá em Atos capítulo 16, lembra? Quando o apóstolo Paulo chama ele para o ministério.
Ele foi diferente de toda a sua juventude. Paulo fala, eu quero esse menino do meu lado. E ele vira o maior parceiro do grande apóstolo, chamado apóstolo Paulo. O maior de todos é Timóteo. A Bíblia diz assim, que Paulo fala, eu sei a fé que você tem, e ela não é fingida, é uma fé verdadeira. Eu sei que você está em crise, eu sei que você está passando por dificuldade, mas eu sei que a fé que você tem é uma fé verdadeira. E continua, essa mesma fé que habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, também habita, eu tenho certeza que habita em você. Ó irmãos, vamos lá. Habitou na avó, habitou na mãe e habitava em Timóteo. São fé geracionais. Acho que a maior alegria de um homem é ele olhar para trás e ver, ou ele olhar para frente e ver, olhar para trás e ver o seu avô, o seu pai e ele servindo Jesus. Ou olhar para frente e ver o seu filho, o seu neto, o seu bisneto servindo Jesus. Essa é a maior alegria, irmãos. Só que tem uma coisa aqui que eu preciso hoje enfatizar para nós. A fé da sua mãe, da sua avó influenciar a vida de Timóteo. Paulo fala sobre isso. Eu sei que a sua avó e sua mãe eram mulher de fé. A fé que habitou nela também habita em vocês. Sabe, irmão, se a gente quer ter Timóteos, a gente precisa influenciar as crianças desde o começo. Então, olha para mim. Os Timóteos das próximas gerações, eles estão nos berçários. E as vós precisam influenciar essas crianças com sua fé. As mães precisam influenciar essas crianças com sua fé, para que então eles possam se tornar os futuros Timóteos. Vocês conseguem entender? Então, acho que é assim, ó, Tainara? Começa lá no departamento infantil. Começa lá. Começa com as crianças. Mesmo correndo tudo, irmãos, eu brinco assim, até brigo, às vezes gritando, mas eu sempre falo, tem que trazer para a igreja. Tem que começar a investir nisso. Investir neles. Porque amanhã eles podem ser os maiores líderes que a igreja já teve. Como Timóteo foi. Não podemos menosprezar. Se queremos produzir Timóteo, você e eu, nós precisamos investir no departamento infantil. Inclusive, deixa eu pegar essa deixa. Irmão, se você tem vocação para cuidar de criança, não é apenas vontade, é vocação de investir tempo, ensinar as crianças. Eu quero que você ore e peça a Deus e se coloque à disposição. Porque de fato, se nós estamos, eu sempre falo isso, se nós estamos trabalhando para as próximas gerações, a gente precisa cuidar deles. Eu sei que aqui de alguma forma eu estou capacitando vocês por intermédio da palavra pregada. Mas o meu foco, entre aspas, não são vocês. O meu maior foco são essas meninas aqui, ó. Pastor, você está menosprezando a gente? Não. Eu estou munindo vocês de ferramenta para que eles, esse povo, amanhã seja a igreja que de fato nós sonhamos ter. Eu quero que vocês entendam isso. Em nome de Jesus. Pastor, por que é pesado para a gente? Para eles serem leves. Amém? Às vezes é muita treta para nós, para que os nossos filhos tenham uma vida diferente da nossa. E sejam para a glória de Deus. A Bíblia diz assim que Timóteo estava debaixo de um dom que Deus havia dado a ele. Só que esse dom, Timóteo havia deixado esfriar. Deixa eu ler com vocês. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de equilíbrio. De alguma forma, Timóteo, pelas crises que ele tinha e que ele estava sofrendo, ele deixou a chama do dom apagar, como muitos de nós fazemos. Talvez você tenha dons e você não está fluindo no dom que Deus te deu, que você já recebeu, é uma realidade espiritual, já está sobre você. A Bíblia fala aqui que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não deixa a chama do dom de Deus se apagar, aviva isso. Então é mais ou menos assim, ó. Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, tá vendo a brasinha? Abana, faz fogo aí, macho. Você precisa fazer fogo, porque se a chama apagar, já era. Não menospreze isso que você recebeu. Abana isso aí. E o apóstolo Paulo está sendo um instrumento para fazer isso na vida de Timóteo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, de coração: não abandone o dom que Deus te deu, não enterre o talento que Deus te deu, não menospreze aquilo que você já recebeu. Amém, irmãos? Pastor, Deus me chamou, então faça alguma coisa, em nome de Jesus. Ou você vai esperar mais uma vez a imposição de mãos? Mas alguém, tu já recebeu isso. É impossível que todos aqui não tenham pelo menos um dom da parte de Deus. É impossível. Porque a Bíblia diz, quando ele foi levado cativo, ele subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens, irmãos. Ele deu, você só não pode enterrar. Porque todos aqueles que enterram aquilo que Deus deu, Jesus vai vir e você vai prestar conta um dia disso. Amém, irmãos? Isso não é para dar medo, é para falar: glória a Deus, pode vir, Jesus. Pode vir que eu estou sendo fiel. Não menospreze o dom que você recebeu da parte de Deus. Timóteo estava com esse sentimento. E Paulo fala assim: Timóteo, não. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama. Pastor, eu tenho um dom para pregar. Eu fui chamado, vocacionado por Deus para pregar o evangelho. Começa a pregar. Vamos. Para ontem. Mantenha viva isso aí. Pastor, mas a circunstância. Cara, não vai pela circunstância. Pastor, eu tenho um dom de curar as pessoas. Então vamos, irmão, vamos orar pelos doentes. Eu tenho um dom do socorro. Então vai socorrer as pessoas. Qual o dom que Deus te deu? Por favor. Como se Deus rogasse por nós, como disse o apóstolo Paulo: faça aquilo que Deus falou para você fazer, aquilo que Deus te deu. Amém, irmãos? Deus está falando com alguém aqui. Faça aquilo que Jesus falou para você fazer. Pastor, mas ninguém me aprova. Se Deus te aprova, faça. Se o Senhor já liberou sobre você, faça. Faça em nome de Jesus. Sabe quando as coisas começam a fluir? Quando você dá o primeiro passo. Não adianta, Deus não vai descer mais e colocar a mão na sua cabeça. Ele já fez isso. Homens e mulheres de Deus já oraram por você. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim: não menospreze. Você tem um dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. E aí ele vai concluir: por que Timóteo está retrocedendo? No versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Timóteo, você está sendo covarde? Em algumas traduções, o espírito de temor. É um medo paralisante. Não é um temor de reverenciar e respeito a Deus. É um medo que, olha para mim, é um medo que paralisa, e esse medo é um espírito. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, não. Esse medo é um espírito, não é apenas um sentimento, é um espírito que nos trava. E a gente não consegue fluir, porque travou. Meu Deus, eu não consigo mais. Calma aí, é um espírito. A Bíblia chama esse tipo de medo, de covardia, de espírito. Deus não nos deu um espírito assim. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito. Uau! A Bíblia fala, um espírito, versículo 7, de poder, diga poder, amor e equilíbrio. Sabe o que lança fora a covardia? Poder, amor e equilíbrio. Todas as cartas, exceto a carta de Filemão,
As cartas que o apóstolo Paulo escreve, exceto a carta de Filemão, todas as cartas ele usa a palavra poder. Por exemplo, se você ler 1 Coríntios, você fala assim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder. Paulo, na sua pregação, ele não consentia em falar palavras persuasivas humanas. Não. Ao contrário, era a demonstração de espírito e poder. Paulo pregava cheio do poder de Deus, irmãos. Cheio da autoridade. Por isso que esse homem tinha autoridade, ele não se acovardava. Quando nós buscamos essa realidade espiritual, meu irmão, a gente não vai retroceder. Nós vamos avançar para o propósito. Quando avançamos para o propósito, significa que nós estamos debaixo de uma autoridade, de um poder que Deus estabeleceu. Você lembra que em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus, no versículo 18, ele diz assim, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Debaixo desse poder que eu recebi, eu estou comissionando vocês. Vão. Irmãos, do fundo do meu coração, se você soubesse quem habita em você, você não ficava cabisbaixo. Se você soubesse a dinamite que está dentro do seu coração, você não ficava cabisbaixo. A palavra poder é a mesma palavra dunamis, ou dinamite. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou assim, que vocês receberão o poder do Espírito quando Ele descer sobre vocês. Essa palavra poder é dunamis, dinamite. Meu irmão, vamos lá. Quem já viu uma dinamite sendo explodida aqui? Já viu? E quem já viu uma biribinha sendo explodida? Viu biribinha? Sabe o que é biribinha? Aqui eu não sei como chama. É aqueles negócios, caixinha que você já assim, ó. Tem, como é o nome disso aqui? Bombinha? Não, bombinha é bombinha. Aquilo ali. Tá bom, é isso aí que vocês entenderam. Eu chamo de biribinha lá em São Paulo. Irmãos, tem pessoas tratando o Espírito Santo como se fosse uma biribinha. A gente ficava brincando de jogar aquilo ali nas pessoas, explodia no corpo dela, nem doía. Agora estoura uma dinamite para você ver o estrago que faz na nossa vida. O Espírito Santo não é uma... Qual é o nome disso aí? Cara, não estou entendendo. Estalinho, aleluia. O Espírito Santo não é um estalinho. Mas tem muitos de vocês que tratam ele assim. A cada domingo, a cada quarta-feira, eu vou lá sentir um estalinho. Ai, que gostoso. Não, o Espírito Santo não é isso. A Bíblia diz assim que vocês receberão dunamis, dinamite, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele muda a nossa vida quando o Espírito vem sobre nós, irmãos. Esse Espírito é poder. O que lança fora a nossa covardia é o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Mas não só o poder. A Bíblia também diz o amor. O amor lança fora todo? O amor lança fora todo? Pastor, que amor é esse? É o amor de Deus. Quando nós temos a revelação do amor de Deus, nós não temos medo mais de nos movimentar. Nós não somos covardes. Porque somos carregados dessa realidade espiritual chamada amor. Quem não ama é covarde. Se acovarda. Você vai ver mais para frente o apóstolo Paulo falando assim, eu sofro por causa dos eleitos. Irmãos, em Romanos ele diz assim, se eu perder a salvação para que o meu povo seja salvo, que eu perca. Se isso é amor, não entendo. É óbvio que não dá para perder a salvação. Mas Paulo coloca em xeque a sua própria vida por amor. E ele tem a ousadia de ir a lugares que ninguém estava indo. Porque ele amava. Quando você ama, você é ousado. Agora, quando você não ama, paralisa você e você é acovardado. Lembra de Adão? Quando ele pecou? Qual foi a atitude dele quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim? Tive medo, me acovardei, por isso me escondi. A revelação do amor de Deus nos impulsiona para o lugar do propósito. Uma pessoa que de fato ama a Deus, ela vai se mexer.
ela não vai se acovardar. Tem que pregar na casa terapêutica, eu vou. Por que você vai? Cara, eu vou porque eu amo a Deus. Você tem medo lá dos caras lá drogados? Não. O amor te impulsiona. Diga comigo, o amor impulsiona. O medo paralisa. Mais uma vez, o amor impulsiona. O medo paralisa. Consegue entender isso? Quando mais amor você tiver e mais clareza do amor de Deus você tiver na sua vida, mais impulsionado para o propósito que Deus estabeleceu para você, você vai estar indo. Será encaminhado para essa realidade. Amém? Deus não nos deu um espírito de medo. E Ele fala, para finalizar, um espírito de equilíbrio. Equilíbrio aqui é equilíbrio mesmo. Ou moderação. A gente não pode ir muito para um lado e nem muito para o outro. Tem uma medida que Deus estabeleceu. Quando você recebe essa realidade, você fala assim, eu vou andar na medida que Deus me deu. Glória a Deus. Eu não vou andar na medida do Cristo, vou andar na medida que Deus me deu. Debaixo de poder e amor. Você consegue entender isso? Tu precisa dessa realidade. Tu precisa dessa realidade. O apóstolo Paulo está de maneira tão gloriosa, falando para Timóteo, eu te dei isso. Por intermédio da imposição de mãos, o Espírito Santo veio sobre você. Não se acovarde, Timóteo. Não se acovarde. Ó, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Está dizendo, Timóteo, suporte comigo o sofrimento, meu filho. E ele fala uma coisa maravilhosa assim, ó, não se envergonhe do Senhor e nem de mim. Porque é fácil não se envergonhar de Jesus. Jesus é perfeito. Amém? Agora sim, tem pessoas que se envergonham de Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não se envergonhe nem do Senhor e nem de mim, porque sou prisioneiro. Sofra comigo por causa do Evangelho. Irmãos, você tem vergonha da sua igreja? Não precisa responder isso, só você. Mas olha só, deixa eu indagar vocês em algum ponto. Eu lembro que uma vez, em algumas denominações, a gente tinha medo de levar os visitantes. Meu Deus. Chamar a família, né? Vou pegar o Cris como exemplo. Convidar o pai, o Cris ia convidar o pai dele para ir na igreja. Não levava na igreja que o Cris ia. Naquele dia, o pai falava, eu vou, filho. Eu vou para a igreja contigo. Aí o Cris, eu vou levar o meu pai lá na igreja do irmão fulano. E o Cris está em outra igreja. Se envergonhando. Em alguns casos, dá vergonha mesmo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, por causa do Evangelho, não se envergonhe nem do Senhor e nem de mim. Por causa do Evangelho. Paulo e Timóteo sabiam o porquê eles estavam daquele jeito, Paulo estava daquele jeito. Ele diz, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo ele foi levantado por Deus, irmãos, para ser um pregador, um apóstolo e um mestre desse Evangelho que estava causando dor nele. A todos os pregadores de plantão,
vocês que estão se tornando e um dia vocês que serão, o Evangelho vai causar isso em você. Vai causar dor. E se não causar, você não está pregando o Evangelho. Cristo morreu. Todos os apóstolos passaram treta. A igreja passou treta. E você quer ter sombra e água fresca? Você quer construir uma casa lá em Fortaleza, de frente para o mar e ficar de boa? Esse é o evangelho que te prometeram? Não é o evangelho bíblico. Credo, pastor, eu sonhava com Fortaleza, pode continuar sonhando. Mas não é só isso, irmãos. Eu creio que o Senhor está nos despertando, não só nós, mas de maneira geral, para um tempo que virá, onde nós precisamos estar com essas convicções bem firmes no nosso coração, porque virão dias difíceis, e nós precisamos serem pessoas fiéis ao Senhor. Amém, irmãos? Não fuja da verdade do Evangelho, Timóteo. Eu fui levantado, por isso fica comigo. Sofra, olha o versículo 12. Versículo 13. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu em mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia abandonaram-me, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Uníceforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Olha só, irmãos. Paulo está dizendo, Timóteo, guarde isso pela fé, por meio do Espírito Santo. Guarde isso, retenha a fé e o amor em Cristo Jesus. O modelo de doutrina que você viu em mim e recebeu de mim, guarde isso. Ó, irmãos, muitas pessoas pregam o Evangelho hoje, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor tem nos chamado não apenas para pregar o Evangelho. Deixa eu falar isso com toda clareza. O Senhor não tem nos chamado somente para pregar o Evangelho. O Senhor tem nos chamado para viver o Evangelho. Muitos pregam o Evangelho, mas o Senhor tem nos chamado para viver. E isso começa no capítulo 2, sendo bem fixado, quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Olha o começo do capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu de mim, eu quero que você passe para essa palavra somente para homens fiéis. Diga, fiéis. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O Evangelho precisa só ser pregado aos homens fiéis? Não. Então por que o apóstolo Paulo está dizendo para que essa palavra seja confiada somente aos homens fiéis? Porque aqui não é o estilo para a pregação da salvação, mas para ser portador da salvação para outra pessoa. Porque no o próprio texto vai dizer, para que eles sejam aptos para ensinar. Então tem um parâmetro aqui, irmão, que eu preciso liberar sobre nós. Deus quer que a palavra, o Evangelho, seja e esteja na boca de homens fiéis. Somente homens fiéis podem pregar o Evangelho. Paulo está dizendo isso. Só confia a palavra aos homens fiéis.
para que eles também estejam aptos para ensinar. Aqui, irmãos, já desqualifica um monte de gente. Os infiéis nem herdarão o reino dos céus. Como eles pregarão o evangelho? Pastor, um infiel pode se tornar fiel? Pode. Mas Paulo está dizendo assim, confia essa preciosidade aos homens fiéis, porque eles devem serem aptos para o ensino. Por isso que ministério, irmão, não faz de habilidade, faz de fidelidade a Deus. Ministério baseado somente em habilidade tem prazo de validade. Agora, ministério baseado em fidelidade ao Senhor, irmãos, ecoa para a vida eterna. Homens fiéis, e eu vejo, irmão, o Senhor levantando uma comitiva de homens fiéis que vão liberar a palavra com fidelidade. O meu sonho, o meu desejo, eu oro para que isso não apenas ocorra aqui, mas também que comece aqui. Senhor, levante homens fiéis nessa comunidade, Senhor. Homens cheios do Espírito, pessoas fiéis que possam receber a graça e permanecer neles a palavra, para que por intermédio dessa permanência, eles possam falar com fidelidade também. Eu entendo isso, irmãos. O nível está sendo elevado. Não dá para a gente ouvir qualquer coisa de vagabundos espirituais. Não dá, irmãos. Não dá para a gente passar pano para o adúltero e falar, não, está tudo bem, o importante é que ele prega o evangelho. Não dá mais, acabou isso. Isso está fazendo um estrago para o evangelho, não está sendo benefício nenhum. Não dá para falar, não, o cara roubou, mas está tudo bem, mas ele tem uma boa palavra. Irmão, os demônios pregam bem. Fidelidade, amado irmão. Fidelidade. Confie essas palavras a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las. Confie, Timóteo, essas verdades aos homens fiéis, é o evangelho. Por isso que Jesus, irmãos, ele não fala assim, olha, eu acho lindo isso. Marcos 3:3 diz assim, Jesus chamou seus discípulos para conviver com ele, para estar com ele, e depois os enviou a pregar. Jesus não chamou os discípulos para enviar a pregar de vez. Jesus chamou os discípulos para conviver junto. E nesse conviver, caráter moldado, transformação. E depois foi pregar. Não é de qualquer jeito. O conviver com Jesus molda a gente. O conviver com Jesus molda a gente. E a partir desse lugar, nós somos impulsionados para liberar palavras que nós temos recebido de Jesus. Pastor, significa então que eu tenho que estar 100% para pregar o evangelho? Não, você já entendeu que ninguém nunca vai estar 100%. Mas a disposição da fidelidade você precisa ter. Você precisa ter essa disposição no coração. Falar, cara, eu vou ser fiel ao meu Senhor. Mesmo que uma hora ou outra você resbala em alguma coisa. Mas isso não é disposição do seu coração de ficar em queda, em queda, em queda. Ao contrário, eu quero ser fiel ao meu Senhor. Paulo diz para Timóteo, de novo, suporta comigo os meus sofrimentos. E ele vai dizer como deve suportar. Ele deve suportar como soldado de Cristo. Ninguém que se alista para o exército Paulo está dizendo assim, você que se alistou para o exército, para batalhar as guerras do seu Senhor, você não pode se entreter com os negócios dessa vida, porque você quer agradar o seu Senhor. O nosso general é Cristo, seguimos dinheiro. O nosso general é Cristo, bem-estar. O nosso general é fama. Tudo isso é coisa do mundo. E tem pessoa falando, não, eu estou seguindo como um bom soldado. Tá mesmo? Ou você está se vislumbrando, um vislumbre do mundo? O nosso general, imoralidade sexual. Ninguém que se alista para o exército de Cristo vai se envolver, se alistar, vai ficar
preso às coisas desse mundo. Significa, pastor, que eu vou ficar só na obra de Jesus? Acho que a gente já pregou muito aqui para você entender o que eu estou dizendo. Você precisa ser um embaixador de Cristo onde quer que você esteja. Um bom soldado na linha de frente, nas trincheiras da vida e do mundo espiritual, dizendo: eu estou na frente dessa batalha junto com o meu Senhor. Eu não vou retroceder. Lembra da passagem? Quando é chamado os homens que estavam indo para a guerra, convocação para a guerra. Quem é que casou há pouco tempo? Volta para casa, não pode ir para a guerra. Quem é que plantou uma vinha? Volta para casa, você não está pronto para a guerra. Porque aquelas coisas tirariam o foco da guerra. Imagine, irmãos. Você está na guerra com uma espada. E tem um inimigo vindo. Aí você fala: meu Deus, as uvas lá, a colheita daqui a 2 meses. O que vai acontecer contigo na guerra? Já era, macho, tu morre. Deus sabe disso. Ele fala assim: se você está envolvido com as coisas daqui, não entra na guerra. Porque isso vai distrair você. Isso vai distrair você. O desejo de um soldado é agradar o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus. Então, suporte comigo o sofrimento como um soldado. Mas depois ele diz assim, semelhantemente, versículo 5: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então ele fala de 3 características: soldado, atleta, e depois ele vai falar sobre o lavrador, que ninguém pode tapar a boca dele enquanto ele está fazendo a colheita. 3 características: soldado, um atleta. Irmãos, tem regras no mundo espiritual, não é de qualquer jeito. Se você não chega até o fim quebrando princípios, você não chega. Ninguém vai ser coroado jogando fora das regras. Isso serve para tudo, meu amado irmão. Serve para casamento, serve para ministério, serve para negócios. Fora dos princípios não vai ter êxito. Não vai ter êxito nenhum. Se está fora das regras, você está jogando, você não vai ser coroado, porque está fora das regras. Nenhum atleta vai chegar lá, não pode dizer assim, eu cheguei aqui. Quantos lembram daquele episódio, daquela cena? Um rapaz estava fazendo uma prova para o Guinness Book de bicicleta. Ia sair de um lugar, ia para outro, e ele sai, todo mundo filma. E ele precisava ir, então ele vai sozinho. Mas quando chega em uma determinada cidade, ele pega a bicicleta, coloca debaixo de um ônibus, entra no ônibus e vai chegar no seu... Viram essa história uma vez? É real, irmãos. E ele estava fazendo, tipo, quebrando um recorde. Mas ele não pedalou até lá. Ele colocou a bike dentro de um ônibus, Fran. E a galera pegou ele no fraga. Irmãos, ele chegou no destino, mas ele rompeu, ele quebrou a regra. Ele foi coroado, ele recebeu o prêmio? Não. E você acha que eu e você vamos receber fora dos princípios que Deus estabeleceu? Esquece, meu amado irmão. Nenhum atleta vai ser coroado se não jogar dentro dos parâmetros que Deus falou, cumprindo aquilo que o Espírito Santo liberou. Acho que o maior engano é: faça o que você quiser. O importante não é os meios, o importante é o fim. Os meios são importantes também. Como fazemos não pode justificar o fim das coisas. O fim justifica o meio, o importante é o resultado. Sério? Com Jesus é assim? Não é assim. Nunca foi assim e nunca será. Jesus ele está tão interessado no início, no processo e no final da jornada, que Ele cuida de você em todo momento. Esse é o nosso Senhor. E Ele diz sobre o lavrador. O lavrador, olha o que diz, versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita, Timóteo, reflita no que estou te dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Acho que Paulo está escrevendo com um sentimento tão doido no coração, que ele fala assim, nem vou explicar. Ora, Timóteo, para que o Senhor te revele.
Eu nem estou explicando, cara, Deus vai te dar entendimento. Eu sei que soldado, atleta e lavrador pode ser que está embananando a sua mente agora, Timóteo. Mas ora, Deus vai te dar graça. Tu vai entender o que eu estou dizendo a você. Esse é o sentimento do apóstolo Paulo. Esse é o sentimento de um apóstolo fiel ao Senhor, de impulsionando o seu filho na fé, a oração. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Não estou preso por qualquer coisa. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Deus, Ele é fiel. O apóstolo Paulo entra na ressurreição. Por que ele entra na ressurreição? Porque alguns irmãos, lembra que Paulo está colocando Timóteo lá para estabelecer a doutrina certa, e alguns irmãos não estavam nem crendo mais na ressurreição. Alguns irmãos estavam dizendo assim: não, a ressurreição não foi uma verdade. E alguns estavam até dizendo assim: ó, Jesus já veio, a ressurreição já até aconteceu. Nós vamos ver daqui a pouco. Um dia, eu estava com um irmão, no discipulado, aqui na cidade. E eu falando para ele assim, quando em Mateus capítulo 26, em diante 27, vai falar da crucificação de Jesus. E Jesus fala que Ele vai ressuscitar, lembra? Eu falei, mano, Jesus vai morrer, mas no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Mas não só ressuscitar, Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, e Ele vai voltar para nos buscar. Esse irmão vira para mim e fala assim: não, Ele não já voltou, pastor? Eu pensei que ele estava brincando. Eu falei, não, macho, capaz. Aí eu percebi que ficou um ar de seriedade. Eu falei, mano, ele está acreditando. Não, pastor, Jesus não voltou já? E nós ficamos? Aí eu falei, mano, você está brincando comigo? Ele falou, não, irmão, mais de 10 anos na igreja. Aí ele falou, não, Jesus já voltou, de verdade. Eu falei, não. Eu estou arrepiado. Eu falei, não, você está zoando, pastor, não é possível. Me fala quem é seu pastor que eu vou lá degolar ele. Nem ensinar, eu vou degolar ele, que não precisa falar nunca mais. Brinquei. Mas ele tinha certeza no coração que Jesus já havia voltado. E nós tínhamos ficado. E nós ia passar pela treta porque Jesus voltou e a gente ficou aqui. Eu falei, não, irmãos. Esse ensino é antigo. O apóstolo Paulo está refutando isso na segunda carta a Timóteo. Alguns irmãos estavam crendo que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Vocês têm noção disso? Nos nossos dias, 2023, na era do iPhone, as pessoas acreditarem nessa carniceira? Sim, tem pessoas que acreditam. Porque eles precisam conhecer o verdadeiro evangelho. Por isso que o discipulado é tão marcante. Porque você vai para o discipulado e você pensa, o cara é crente. O cara é crente, nasceu na igreja, está na igreja. Aí tu lê o texto e fala, nunca vi isso. Fala, sério? Não. Então o Senhor deu uma missão para nós. Ensinar novamente aqueles que pensam que são ensinados. E destruir, irmãos, por intermédio da palavra, o sofisma estabelecido no coração de muita gente, por intermédio da palavra de Deus. Lembra de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Então Paulo está trazendo o seguinte: eu estou preso, mas a nossa esperança é a ressurreição. Ana, a esperança de um crente não é ficar rico. A esperança de um crente não é ter uma família boa. A esperança de um crente não é qualquer outra coisa. A esperança cristã, a Bíblia nos afirma
que é a ressurreição dos mortos. O nosso corpo ressuscitar naquele dia. Ou se estivermos aqui, transformado, num abrir e piscar de olhos. Essa é a maior esperança. E Paulo está vendo que ele está sendo entregue como oferta e está partindo e diz assim, ó, Timóteo, lembra de Jesus. Ele morreu, mas não ficou na sepultura. Como eu também tenho certeza que vou partir, mas também não vou ficar na sepultura. Amém, irmãos? Agora o versículo 11, eu quero parar um pouquinho aqui. Essa palavra é digna de confiança. Timóteo, o que eu vou dizer, você precisa dar muita atenção, porque ela é digna de toda a confiança. Que palavra é essa? Se morremos com Ele, é certo que com Ele também nós vamos viver. Irmãos, é certo. Se morremos em Cristo, essa é a nossa esperança, nós vamos viver com Ele eternamente. Ah, mano, isso aqui é o Evangelho, não é a bênção. Essa é a verdadeira bênção, se morremos em Jesus. Ah, irmãos, a melhor coisa é fazer o funeral de um crente. Você fala, glória a Deus, irmão, nós vamos nos encontrar daqui uns dias. Nós estaremos lado a lado, fique tranquilo, família. Dói a dor da perda, mas Ele está com o Senhor. Essa é a maior esperança, irmãos. Essa é a maior esperança. O Evangelho sem ressurreição, ele perde todo o poder. Essa é a maior esperança. Por isso que fidelidade até o fim é tão importante. Olha só, se morremos com Ele também vamos viver. Se perseverarmos com Ele também vamos reinar. Quando Jesus estabelecer seu reino, aqueles que estiverem com Ele vão reinar junto. Vão reinar junto com Cristo. Aí é o Evangelho do reino sendo concretizado. O reino de Deus invadindo a terra. E nós com Cristo reinaremos, amada igreja. Ah, irmãos. Por isso que Mateus 5 diz assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É o reino de Deus sendo confiado aos mansos. Eles vão herdar todas as coisas. Irmãos, isso me empolga. Porque toda vez que eu falo sobre isso, os meus olhos para cá, é como se isso aqui tudo ofuscasse. Eu falo, Jesus, é esse dia, a nossa esperança maior está nesse dia, Senhor. Porque o fato, irmãos, que todos nós estamos morrendo. Alguns vão demorar 50, 70 anos, mas o fato que todos nós estamos sendo entregues como oferta de libação, é como se a água estivesse escorrendo pelas nossas mãos e daqui a pouco não vai ter mais nada. Nós vamos morrer. E isso não tem que dar medo, tem que falar, glória a Deus. Eu vou me encontrar com meu Senhor. Eu vou estar perante meu Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. O Evangelho nos nossos dias está mais... O Evangelho para o homem, do homem para o homem, da terra para a terra. Não. O Evangelho transcende isso tudo. E Apocalipse 14 diz que o Evangelho é o Evangelho eterno. Ele é para sempre. Ele coexiste desde a eternidade. Se cremos no Evangelho, nós precisamos crer nessas bases. Quando apenas nós trazemos o Evangelho apenas para cá, nós estamos menosprezando a obra de Jesus. O Evangelho transcende isso, irmãos. O Evangelho transcende a morte, os problemas emocionais, nossas fraquezas, nossas dores, todos os problemas que a gente tem. O Evangelho é maior do que isso. Jesus é maior do que todas essas coisas. As crises que a gente sofre, as dores, Paulo está dizendo, as angústias, os sofrimentos que eu sofro por causa do Evangelho, eu lembro de Cristo. Se Cristo sofreu, você acha que nós não vamos sofrer, irmãos? Que a gente possa olhar para o Evangelho da maneira que ele é. Deus, pastor, eu quero que Deus me abençoe aqui, eu também quero, mas que não pare só aqui. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma?
que adianta? Se permanecemos e perseveramos nele, nós vamos reinar. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Não tem meio termo quando se trata de Jesus. Ele é tão fiel que ele cumpre a sua palavra. Se nós negarmos Jesus, ele também nos negará diante do Pai. Se negarmos um filho diante dos homens, um dia o Senhor nos negará diante do Pai. E eu não sei se você se sente impactado com isso, mas eu não quero chegar naquele dia, Jesus olhar para mim e falar assim: eu não te conheço. Por quê? Porque você me negou diante dos homens. Você não foi fiel à minha palavra. Você não perseverou, você não permaneceu. Você negociou o evangelho, você negociou meus princípios. Você me trocou por 30 moedas. Você me trocou por um beijo, por uma transa. Você me trocou por um negócio. Você me trocou pela fama, pelo bem-estar. Ah, irmãos, muitas pessoas serão negadas por Jesus naquele dia. Muitas pessoas serão negadas por Jesus. Jesus falou: se vocês me negar, eu também negarei vocês. Se vocês forem infiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar. Então você percebe, para cada ação tem uma reação, mas quando chega na fidelidade, ele fala assim: eu sou imutável, eu sou fiel, eu não posso mudar a minha personalidade pelo caráter dos outros. O caráter dos outros não pode mudar o meu caráter. Eu sou imutável, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a minha própria natureza. Deus, ele não está sendo fiel, ele de fato é fiel em todo o tempo. Amém, irmãos? As pessoas podem fazer de Deus o que eles quiserem, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Só que a infidelidade dos outros não muda Deus, mas a infidelidade das pessoas trarão sobre ela repetindo a destruição. Elas serão exterminadas diante do Senhor. Ai, pastor, me dá medo. Não é para dar medo, é para dar conserto. É para a gente alinhar o coração. Não é para a gente ficar com medo, irmãos, é para a gente alinhar as motivações do nosso coração. Continua a lembrar dessas coisas a todos. Versículo 14. Advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Enquanto eu prego isso, pode ser que alguns irmãos falem: mas não é bem assim, eu não vou discutir com você, eu vou ficar com a palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: não entre em discussões, fique com a palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Versículo 15. Grave esse versículo na sua vida, anote na sua Bíblia, escreva na sua mão de caneta e leia todo dia. Amém? Olha o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe diante de quem nós temos que ser aprovado e se apresentar? De Deus. Tem pessoas querendo ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Paulo fala ao contrário, fala: Timóteo, procura se apresentar diante de Deus aprovado. Porque os homens podem reprovar você, e eles vão, se você for fiel à palavra. Não todos, porque sempre Deus levanta os Timóteos na vida do apóstolo Paulo. Deus sempre levanta várias pessoas, mas muitas pessoas reprovam o homem fiel. Chamaram Paulo de criminoso, irmão. Meninas, se vocês forem fiéis ao Senhor, as amigas de vocês vão reprovar vocês. Maria vai, Ana vai, Aline, elas vão reprovar. Mas não importa o quanto as pessoas nos reprovam, desde que Deus nos aprova.
Se Deus está aprovando você, permaneça fiel. Procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Não é desaprovado. E para ser aprovado, a gente passa por provas. Quanto mais prova você tem, mais perante Deus você está se apresentando aprovado, irmãos. Por isso que fugir das provas é uma carniça. Não tem aprovação para quem foge do dia da prova. Nunca passará de fase. Não tem como você entrar para a próxima fase se você não ser aprovado na prova final. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E ele diz, como obreiro. O que o obreiro faz? Diga, obra. Você entende? O obreiro faz obra. Não é procura apresentar-te a Deus como coveiro aprovado. Não é coveiro, é obreiro. Entende? O obreiro faz a obra de quem? A obra de Deus. Como obreiro aprovado. Senhor, dentro da tua obra eu quero ser aprovado. Eu não quero ser reprovado, Senhor. Quais são os parâmetros dentro da obra de Deus? Olha para mim, amados irmãos. Você está sendo aprovado naquilo que Deus chamou você? Dentro da obra dEle? Como obreiro? Sincera, responde para você perante o Espírito Santo. Deus, você pode se ajoelhar perante Deus e falar, Deus, diante de Ti eu estou, como obreiro, aprovado ou desaprovado, nós estamos nos apresentando perante Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos aprovados e nos apresentamos perante Ele. E Ele continua, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa que traz vergonha sobre você? Dá medo falando isso? Meu passado, seu passado foi apagado já, irmãos. Jesus nem lembra mais dos seus pecados. A Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no fundo do mar. E alguém certa vez disse que lá alguém colocou a placa assim, é proibido pescar. Cara, seu passado não é sobre o seu passado. O que você tem vergonha agora? Vamos fazer a dinâmica das igrejas pentecostais. Vamos passar no telão aqui a nossa vida. Ai, que vergonha. Está com vergonha do que, macho? Tem alguma coisa que traz vergonha? Você precisa então ser aprovado. Você precisa ser alinhado. Vamos lá, irmãos. Como o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. Não precisa colocar máscara, amém, irmãos? Ei, igreja. Não precisa colocar máscara. Pastor, eu não estou sendo aprovado. Tudo bem, dá tempo de ser ainda. Não precisa colocar máscara de ser aprovado. Não, pastor, eu sou top, ó. Quando eu falo, a minha saliva sai unção. Nossa, eu sou top. Não, irmãos. Vamos nos humilhar para ser exaltado. Não nos exaltar para ser humilhado. Vamos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque no seu devido tempo Ele exalta. Pastor, eu não estou sendo aprovado. Então, a gente precisa nos humilhar e falar, Jesus, se eu preciso ser aprovado, me ajuda. Tem coisas que me envergonham e eu não quero me envergonhar de nada. Eu não quero me envergonhar de nada. Como obreiro que não tem que se envergonhar. Eu não quero me envergonhar do Evangelho. Eu não quero me envergonhar das tribulações. Eu não quero me envergonhar da minha situação. Eu não quero me envergonhar. Sabe, olha para mim, irmãos. Tem pessoas assim, ó. Eu sou crente, mas a situação dela está tão ruim que ela fala, nossa, eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Sério? Você acha que crente é só bênção, irmãos? Não, pastor, eu tenho vergonha. Como ministro do Evangelho, você tem vergonha de dizer que você é um ministro do Evangelho? Um tempo atrás, acho que faz uns quase 2 anos, eu fui na Van. Falar igual os coaches, patrocina a gente, a Van. Os influencers. E aí eu fui fazer um cartão lá, queria comprar acho que era uma máquina de lavar, a minha tinha queimado. E aí eu fui comprar uma máquina de lavar, eu falei, vamos lá na Van então. E eu não queria fazer cartão.
Aí eu fui e falei, cara, o que eu vou falar que eu sou quando chegar lá? Sou autônomo. Aí, eu fui assim, eu falei, cara, eu vou falar que eu sou autônomo, eu tenho um CNPJ no meu nome, dá pra... Aí eu sentei na frente da mulher, a Andressa do meu lado, ela vai fazer, eu falei, amor, eu vou passear, a Andressa foi passear, eu fiquei na frente da mulher. Ela falou, qual é a sua profissão? Aí eu sou pastor. Eu falei, existe a profissão de pastor aí no seu sistema? Ela, eu não sei, vamos ver aqui. Eu falei, porque eu não levo a profissão como pastor. Pastoreio para mim não é profissão, mas eu sou pastor. Aí eu pensei, cara, acho que nem vai ser aprovado nem limite nenhum para pastor. Mas quando eu falei isso, irmãos, assim, ó, de mim, é sério, assim, ó, veio uma leveza. Eu falei, cara, eu sou pastor. Quando nós fomos alugar esse prédio aqui, o cara perguntou, tu é o pastor? Não, eu falei, sou. E o que tu faz mais? Eu falei, eu sou pastor. Só pastor? Só? Quer uma semana de discipulado meu para você não dormir por um mês? Mas eu entendi, eu falei, Jesus, eu não posso me envergonhar daquilo que você me fez. Você não pode se envergonhar de você ser um cristão, um filho de Deus. Na faculdade, na escola, no trabalho, quem você é? Eu sou crente em Jesus. Eu amo o meu Senhor, Ele é meu noivo. Ó, eu amo meu Jesus. Ai, credo, que elogiosa. Quem fala assim? Eu falo. Você não pode se envergonhar. Entende isso, irmãos? Olha só. Nós poderíamos ter ganhado muitas pessoas para Jesus só de falar assim, nós somos cristãos. Só de falar. Pastor, e nem pregar. Só de falar. Só ela saber que você é cristão, falar assim, eu quero ir lá na sua igreja. Como ela nem sabe que você é crente, ela fala, legal, aquele vizinho é tão gente boa, né? Mas ele não sabe que você vai na igreja, que você é crente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Paulo está falando isso para Timóteo, não se envergonhe do evangelho, Timóteo. Não tente se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O evangelho. Deixa eu dar uma lição de casa para vocês. Inclusive, eu gostaria de convocar, olha que eu estou usando a palavra que eu não uso aqui. Mas eu gostaria de convocar, em outubro, nós começaremos uma série aqui chamada A Verdade do Evangelho. Nós vamos falar sobre o Evangelho. Amém? E nós precisamos ter isso na ponta da língua. O que é o Evangelho? Se eu perguntar para você, o que é o Evangelho? Você precisa ter isso pronto. Então, no mês de outubro, nós vamos ficar um mês falando sobre o Evangelho. Pastor, é um assunto tão nada a ver. Tu que pensa? É maravilhoso, incrível, excepcional. São as palavras bonitas. É incrível o Evangelho. Você precisa ter isso. Então você vai vir no mês de outubro com sua Bíblia, seu caderno e sua caneta. Você vai anotar, macho. Tu vai sair do mês de outubro. Você pode parar em qualquer lugar do mundo. O que é o Evangelho? É Jesus. Só isso? Não dizer que Jesus é só isso. Mas, irmãos, ele é muito completo. O Evangelho não é muita coisa que tem falado aí. Nós vamos ficar o mês de outubro falando só sobre o Evangelho. Eu sei que alguns de vocês queriam o cu da vitória, mas não vai ter. Amém? Vai ter o cu da bênção, a bênção do Evangelho. Amém? Irmãos, tudo isso aqui é semente. Amanhã vai frutificar. Muito bem vai frutificar. Por isso que eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Vai ser maravilhoso, amém, irmãos? Estou convocando mesmo a igreja. Aqueles que amam Jesus e querem o Evangelho. Nós precisamos saber o Evangelho, irmãos. E nós sairemos no mês de outubro, pregando para todo mundo sobre, de fato, o que é o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Já vamos fazer uma... Aqueles vidinhos que vocês fazem engraçado lá. Faz essa pergunta para as pessoas assim, de supetão. O que é o Evangelho para você? E grava ela falando.
E a gente vai conhecer, fazer um quiz bíblico. É quiz? Fala? Quiz? É. A gente precisa, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Paulo vai falar, para finalizar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, com uma espada fixada na mão, sabendo o que está fazendo, cada movimento. Nós precisamos disso. Manejar bem a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas. A mesma coisa que ele falou lá na primeira carta. Pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses desviaram-se da fé. Se desviaram é porque um dia estava nela. Desviaram-se da fé, dizendo que a ressurreição, como eu disse, já teria acontecido. Assim alguns se perverteram na fé. Olha o poder do ensino. Aquilo que você se alimenta é o que você crê. Por isso aqui há um choque, uma colisão com a Bíblia e às vezes as nossas doutrinações humanas. Quantas vezes eu já ouvi falar assim: nossa pastor, mas aquilo que você falou eu cria desse jeito. Aí eu sempre pergunto: mas isso está na Bíblia o que você crê? Não, mas eu fui ensinado assim, porque o Evangelho colide. Aquilo que você ouve é o que você crê. Por isso que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você crê naquilo que você ouve. Pastor, eu só ouço coach. Tu vai, irmãos, amanhã querer jogar essa doutrina aqui no nosso meio. Não, tem que você é o ponto, você é o melhor, como é que fala? Você é o ponto central de Deus, você é a obra-prima, você é o top. Sem você, Deus nem existia. Vocês são os deuses. Porque você ouve isso o dia todo. Ninguém nunca fala para você se arrepender, ler a Bíblia todo dia, se converter, jejuar toda semana, orar. Ninguém fala isso para você. Ser fiel a Deus, amar a esposa, honrar a palavra, honrar os contratos. Ninguém fala isso. Eu não estou bravo, irmãos, mas é a intensidade da palavra. Nós precisamos nos alimentar daquilo que é a verdade do Evangelho. Esses homens haviam dissimulado um tipo de doutrina na igreja. E sabe o que Paulo disse? Cita nome. Cita nome. Se citar alguns nomes aqui, as pessoas... Ai, pastor, não fala. Vai te cancelar na internet. É? Quer que eu fale o nome? Tem muita coisa, irmãos. Se for aqui dentro eu falo. Andrés começou a pregar. Andrés começou a pregar uma coisinha aqui. Ó, gente, ó. O que a Andressa falou na semana passada está errado, tá? Está errado. E ponto. Credo, pastor, você é duro. Irmãos, eu imagino o apóstolo Paulo cuidando de uma igreja, sangrando, sendo preso. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chama Timóteo, em Atos capítulo 16, ele foi dado como morto por causa do apedrejamento. Imagina esse cara morrendo por evangelho. Sério, esse cara está morrendo pelo evangelho. Aí depois ele fala assim, pode falar qualquer coisa na igreja aí mesmo. Eu entendo, vocês não sabem. Eu não penso assim, irmãos. Por isso que Paulo ele é feroz para defender aquilo que ele cria, aquilo que Jesus havia estabelecido para ele pregar. Não tinha meio termo com a vida do apóstolo Paulo. Ao ponto que quando Pedro vai dar uma escapada, ele repreende o apóstolo Pedro. Paulo, irmãos, Paulo deu de cara assim na fuça de Pedro. Pedro, você está sendo contraditório no seu posicionamento. Esse é o apóstolo Paulo. Os apóstolos de hoje em dia não tem boca para nada. Aceita tudo. Tolera tudo. Tolera Jezabel, tolera Balaão, tolera tudo. Não tem boca para nada. Sabe por quê? Normalmente, é porque, eu vou usar um termo aqui, não se escandalize. Tem rabo preso com muita coisa. E aí não tem autoridade para falar porque tem rabo preso. Está nas mesmas
nas mesmas dinâmicas, ou já esteve, não quer que venha fora, não vem para fora aquela realidade. Ah, meu irmão, um homem livre de homens, ele é fiel somente a Jesus. Já falei aqui em cima, todo mundo que sobe aqui para pregar, aí embaixo eu não sou amigo de ninguém, nós pregamos a palavra. Não sou amigo dos meus filhos, não sou amigo do Tiago. Enquanto eu estou pregando a palavra, eu sou amigo do meu Senhor e quero ser fiel ao meu Senhor. Eu vou estar aí sentado, você vai estar aqui pregando, você tem que ter isso, eu vou ser fiel à palavra de Jesus. E o pastor, o que vai pensar? Você tem que ser fiel a Jesus. E eu vou ter que estar aqui, ó, é a palavra de Deus, eu me submeto. Me machucou, eu me submeto. Eu preciso me submeter a essa realidade. Para finalizar agora de vez. Nossa, o pastor finaliza 80 vezes. Eu quero só pular aqui para os jovens. Diz assim. Se alguém, versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu vou finalizar aqui. Fuja dos desejos da juventude. Timóteo ainda era um jovem, e Paulo ainda está instruindo. Ó, jovens estão aqui. Fuja dos desejos da juventude. E como tu foge? Seguindo, ele vai falar o que deve seguir. Segue a fé, o amor e a paz. Amém? Amém, jovens? Segue isso. Pastor, os meus desejos estão me consumindo. Fuja, não enfrenta-os. Não é para você enfrentar a imoralidade. Não, eu consigo me controlar. Não! Fuja da imoralidade, fuja dos desejos. E ele vai dizer como fugir. Ele vai dizer, ó, isso é lindo, ele fala assim, ó. Persegue, melhor. Siga com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, eu não fujo sozinho. Vamos lá. Tem alguém invocando o Senhor aqui com o coração puro? Tem? Então Paulo está dizendo assim, ó, se aproxime desses. Amém, irmãos? Com esses, eles estão fugindo também. Então você se ajunta a esse grupo de pessoas e continua na caminhada. Sabe por que os jovens caem, irmãos? Porque eles se isolam. O isolamento é o princípio da queda. Eu não quero ir mais no culto de jovens, no tempo de mesa com os irmãos. Já falei para os irmãos, começou a se isolar, vai cair. Se já não caiu. Quer ser fortalecido? Com aqueles que estão invocando o Senhor com o coração puro, gruda neles. Gruda neles. Anjo, eu preciso andar contigo, anjo, me ajuda. Além precisa andar contigo, está invocando o Senhor, precisa andar, vamos junto. Me ajuda, pelo amor de Deus. Duvido que eles vão deixar você cair, eles vão segurar você. É o que Paulo diz, fuja dos desejos da mocidade. Invoca, persiga a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam com o coração puro. Persiga com eles, vão juntos. Igreja não se faz sozinha, irmãos. Igreja faz de forma coletiva. O obreiro aprovado não fica também entrando em vãs discussões. Ele deve ser apto para ensinar, como diz o versículo 23 e 24. E o versículo 25. Está escrito. Que ele deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem. Então, nós sofreremos oposições. E não tem problema com isso. Você pode até discordar daquilo que eu estou falando. Mas olha o que diz. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, se a pessoa está se opondo porque não conhece, beleza, cara, vamos corrigir com um coração manso para que ela se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Esse sim. Mas para aqueles que não,
querem apenas colocar discórdia, Paulo fala, nem entre nessas discussões. Para que assim voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo, porque viver assim é uma armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Todas as pessoas que ficam se opondo à verdade do evangelho está sendo usada por diabo, irmãos. Meu Deus. Todo mundo está contra o evangelho de Jesus, não é o Espírito Santo que está lá. É o capiroto, é o janho, é o demônio, é o demo. Caiu na armadilha e está sendo influenciado por Satanás. Que nós possamos ser pessoas fiéis ao nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Quero orar com você. Nós estamos em uma construção coletiva. Aos ministros, aos irmãos, todos aqueles que ministram aqui, todos aqueles que trabalham nessa comunidade de fé, vocês precisam ser fiéis ao Senhor. Homens e mulheres que honram a Jesus, amando a Deus. Aí as outras coisas, irmãos, é só uma consequência. Pastor, é muita informação. Assista lá no YouTube de novo. Pega, ouça de novo. Seja confrontado novamente com essas verdades. Me incomodou, assista de novo, até para te incomodar de novo, até você entrar na verdade. Porque o evangelho não vai mudar por nossa causa, irmãos. Ele é imutável. Vai passar todas as coisas, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Não importa se os famosos estão dizendo isso ou aquilo outro. Não importa se as pessoas que a gente admira aprovam coisas. Não vamos rebaixar o evangelho por causa das pessoas. Nós precisamos trazer as pessoas para a realidade do evangelho. Jesus já se rebaixou para salvar. Agora nós precisamos subir ao lugar que Ele está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aprenderam alguma coisa hoje?